Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, que possamos aproveitar esta reunião maravilhosa e divina que está nos sendo presenteada para estarmos hoje modificando o nosso interior através do nosso amigo José de Mococa. É um presente maravilhoso e divino. Nem todos nós aqui somos aniversariantes, só a Dona Lourdes, né? Mas todos estamos sendo presenteados no dia de hoje. Estamos recebendo esta bênção junto com ela. Então o presente não é só para ela, é para todos nós. Então vamos aproveitar esse minuto, buscar de todo o coração, de todo amor, lembrarmos de que nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é seguirmos sempre em frente, é acreditarmos, termos fé nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Como a gente sempre ouve falar, a gente não vem na Terra para errar. Nós vemos na Terra, sim, para passar por momentos de dificuldades, mas para acertar, para superar, para crescer, para evoluir, para ganhar realmente experiência. Não para estarmos revoltados, aflitos, desesperados. Nós temos que buscar experiência através do nosso sofrimento, para que não possamos errar da mesma forma que já erramos no nosso passado. E assim somarmos para que tudo o que fizermos e estivermos fazendo, a nossa volta seja o bem. Não importa o que façamos, seja o bem. Estejamos entendendo que tudo o que está à nossa volta é bênção divina. É tesouro em nossas vidas. Pois Deus nos dá a oportunidade de estarmos vivendo nele, para estarmos levando ele a outros corações, porque todos nós estamos embutidos nele. Assim como dizia meu pai, os peixes estão no oceano. Então, se não estivermos tendo uns aos outros, não estaremos vivendo Deus dentro dos nossos corações. É necessário vivermos, é necessário crescermos, é necessário amarmos, por mais dificuldade que tenhamos, que sei que é difícil, mas temos que superar, temos que buscar, temos que querer, né? Hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Maria do Carmo, tá bom? Nossa irmã Maria do Carmo vai falar hoje sobre a força do pensamento. Eu vou ficar pensando ali bem positivo para você ter bastante força no seu pensamento para levar para Boa noite a todos. Boa noite. Eu tirei umas férias dos trabalhos espirituais da casa. Mas lá eu fiquei sempre atenta, né? E a todos que eu não tive a oportunidade de abraçar, que esse ano de 2024 seja para todos nós, né? Um ano repleto de muita paz, de muita luz, de muito aproveitamento. E acima de tudo, o tema proposto dessa noite é o poder do pensamento, que a gente possa utilizar bastante o nosso pensamento para que nós possamos evoluir. Eu comentava com o Esmeraldo que, infelizmente, né, nós somos ainda muito materialistas, porque muitas vezes nós pensamos assim, que 2024 nos traga bastante prosperidade, nos traga bastante saúde, bastante amor, né? Que a gente consiga tudo que a gente quer, que você quer. Quero viajar, quero passear, quero, né, dançar, quero estar com os meus amigos. E a gente às vezes esquece de dizer para nós mesmos, eu quero evoluir também. Mas acima de tudo eu quero fazer uma força muito grande. Nós sabemos que somos muito pequenos, né? Nós sabemos que o nosso espírito ainda está a caminho da luz. Somos imaturos, mas a gente tem que fazer uma força enorme, porque os mensageiros amigos, eles contam conosco, né? Eles estão constantemente nos buscando para que nós possamos semear, né? Semear o bem, instruir, orientar aqueles ainda que vivem na ignorância. Pois nós, quer queira ou não, já saímos um bom pedaço dessa ignorância espiritual que nos leva, como o Rafael nos falou, né? Tanto sofrimento, né, que nós já aprontamos em outras vidas e hoje nós temos que começar a melhorar. Mais uma vez, o livro Libertação, quando eu estava escolhendo esse tema, a gente fala muito das questões de obsessão, da Margarida, lembrando da história que um fez, o outro fez. E o André Luiz, lá no capítulo 17 do livro Libertação,
depois daquele momento da assistência fraternal que vai acontecer nesse capítulo 17, eu vou contar uma pequena historinha para a gente adentrar nesse tema aqui. O André Luiz, o Eloy, nossa, lembrando agora o nome do instrutor espiritual deles, o Gúbio. E eles estão fazendo o quê? Eles estão naquele momento ali, auxiliando o Saldanha, que já tinha sido auxiliado, já tinha sido esclarecido, Leôncio, e toda aquela equipe que estava obsidiando a Margarida, né? Então, neste momento, várias entidades corriam atrás e pediam: me auxilia, por favor, né? Chegava perto deles, me auxilia, me ajuda, por favor, eu estou sofrendo, estou padecendo. E elas relatavam para eles o que estava acontecendo com eles, né? Então, uma senhora, ela está relatando ali, dizendo: olha, o meu esposo, ele faleceu de tuberculose, eu entrei numa solidão muito grande, me desesperei, como que eu iria criar os meus filhos, e acabei tirando a minha vida. Os meus filhos ficaram na terra, sendo auxiliado pela minha família. E eu voltei para cá, não encontrei o meu esposo, né? Porque eu tinha tirado a minha vida, já tinha cometido um ato, né, criminoso, porque ninguém tem o direito de tirar a vida, e ela já havia feito isso, tirar a vida, e ela não encontrou. O que ela vai encontrar no mundo espiritual? E nessa cidade estranha, em que se encontravam André Luiz, Eloy e o Rúbio, é cheio de entidades infelizes. Quem teve a oportunidade de ler, até aconselho que é um livro maravilhoso para a gente ler, para a gente se instruir e nos observarmos o nosso comportamento do dia a dia. E neste momento, ela vai comentar e relatar todo aquele sofrimento dela. E está relatando ali para o André Luiz. O André Luiz vira para ela e fala que ela se acalmasse, que eles estariam auxiliando, e pediu para que ela ficasse ali. E naquele momento, estava um senhor sentado e ouvindo a senhora contar a história, e o André Luiz, naquele momento, estava ali ouvindo ela e pediu para que ela ficasse. Naquele momento, esse senhor vai virar e vai perguntar para o André Luiz assim: o que é o pensamento? E o André Luiz, então, ele vai dizer o seguinte: o pensamento é sem dúvida força criadora de nossa própria alma. E é por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através deles atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossas influências no bem ou no mal. Então, esse rapaz, ele ouve isso daí, ele acha algo assim tão profundo, e naquele momento, ele vai dizer para o André Luiz assim: a explicação, ela significa que as nossas ideias exteriorizam, criam imagens tão vivas quanto desejamos. É isto? O André Luiz vira e fala assim: indiscutivelmente, é isto mesmo. Por quê? Porque quando o André Luiz fala que o pensamento é sem dúvida força criadora, quando nós pensamos, nós estamos criando. Nós estamos, dentro desses pensamentos, nós criamos cores, nós criamos cheiro. Se a gente for parar, quando a gente para gostosamente ali para pensar em algo que seja bom, que esse é o ideal, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar criando naquele momento. E se nós estivermos aqui numa conversa salutar, e eu estiver ali pensando naquele assunto, eu começo a criar o que eu quero. O que eu quero para esse grupo? O que nós queremos para o grupo? E eu começo a pensar.
Olha, então nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos auxiliar. Vamos dar um exemplo daqui da casa. Olha, estamos nos reunindo aqui porque nós vamos fazer um trabalho assistencial assim assado. Cada um começa, de repente, até a pensar como nós podemos fazer, não é? Porque surge a ideia. A ideia o que é? É um pensamento. E neste momento, quando nós pensamos, nós estamos criando todo um ambiente. Nós estamos criando aonde ele vai ser, como ele pode ser, né? Qual a estrutura que nós vamos dar para aquilo. E se a gente começa a pensar e começa a verificar, meu Deus do céu, mas como isso pode se manifestar? Aí vem lá no livro Pensamento e Vida, e o Emmanuel vai dizer assim, que o pensamento é força criativa a exteriorizar-se. E ele vai dizer assim, da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, em círculo de ação e reação. Então, o que ele está querendo dizer? É isso que eu acabei de dar o exemplo. Estamos criando. O pensamento, ele é vida. Ele tem um poder tão forte que ele cria, ele exterioriza, ele se manifesta. Agora, vamos lá. Quando eu penso, estou pensando, estou falando de assistência que nós vamos fazer, como vai ser, como que nós vamos agir, como que nós vamos formular tudo aquilo. Naquele momento em que eu estou pensando, eu emito, lá no livro Mecanismo da Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade, né? Isso mesmo. Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz lá, ele fala que sendo o pensamento um aparelho, é como se fosse um aparelho emissor, né? Aonde eu emito e existe o receptor. Neste caso, como eu estou pensando em coisas boas, em que nós vamos fazer um trabalho essencial, como ele pode ser, neste momento eu começo também a atrair os bons espíritos. Os bons espíritos, eles vão vir nos influenciar, vão vir nos ajudar, como nós podemos transformar. Vamos nos dar ideias. Olha, vocês podem fazer isso e vão abrir os caminhos até as pessoas as quais virão até nós, para nos ajudar, né? Tem hora que a gente vira e fala assim, nossa menina, mas tive uma sorte danada. Mas que sorte? Nossa, olha, nós estamos fazendo um projeto assistencial e de repente eu encontrei um fulano de tal assim, sabe? E foi aparecendo pessoas, vieram. Neste momento, quando nós pensamos, nós exteriorizamos isto, nós manifestamos o nosso desejo através do nosso pensamento. E neste momento, os bons espíritos vão vir. E eles vão encaminhar uma série de pessoas para que nos auxiliem, para que nos ajudem. A pessoa às vezes fala assim, olha, eu não posso estar com vocês aqui sempre, mas eu posso de vez em quando estar aqui dando uma força para vocês, né? E aí, essas nossas ideias, né, exteriorizadas, aí como o Emmanuel fala, elas criam imagens tão vivas quanto desejamos. E aí uma coisa muito importante, segundo Buda, ele vai dizer assim, somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com o nosso pensamento. Fazemos o nosso mundo. E aí começam as nossas reclamações. Porque nós pensamos mais coisas, às vezes ruins, né? Quando o Rafael até, na abertura, ele falou, o sofrimento bate na nossa perna. Quando as decepções acontecem para nós. O primeiro pensamento nosso, mas Deus não existe. Não para nós hoje, que nós já estamos, né? Mas tem hora que abaixa o nosso padrão vibracional. Mas esse não me ajuda, o José de Mococa, o Leão não me ajuda, os mentores não estão aqui me ajudando, o que está acontecendo? Eu estou rezando, e eles não estão aqui me ajudando.
As coisas estão tão difíceis. Isto não é só no campo, né, financeiro, mas é no campo emocional. Sabem por quê? Porque neste momento, como vai dizer esse espírito, que eu vou voltar agora a falar dele, ele estando lá, conversando com o André Luiz, depois que o André Luiz vai e recita para ele que o pensamento é, sem dúvida, força criadora, ele vai dizer assim: eu fui um homem letrado na terra, mas eu utilizei da letra para viver a malícia. E hoje eu estou aqui desesperado, porque aqueles jovens que na minha época de mocidade, eu, através, né, das minhas escritas maldosas, maliciosas, eu, né, levei através do meu pensamento, eu utilizei o meu pensamento para escrever e mostrar para aquelas pessoas que aquilo era verdade. Olha a nossa responsabilidade perante a vida, porque eu vou mostrar para ele que aquilo é verdade, vou intuir na mente. E a cobrança veio, ele desencarna, essas entidades também, esses, né, jovens da época dele se desencarnam também, só que quando eles chegam do outro lado da vida, e muitas vezes não precisa nem chegar do outro lado, eles já ficam com ódio, com raiva de nós, na própria existência. Por quê? Porque eles começam, depois de chegar um certo tempo, que aquilo não é verdade. E acontece com esse espírito. Só que esse espírito, quando o André Luiz o vê, ele está louco. Ele está vivendo uma obsessão, e aquelas entidades todas as quais ele levou a pensar em certos, que ele acaba não dizendo o que é, que só fala maliciosos, né? Que levou a pensar que aquilo era bom, que isso é gostoso, que isso faz bem para a saúde. Então, tudo disso que ele se utilizou, essas entidades o buscaram ali, né? Obsidiando eles. Mas essas entidades, elas o fizeram. Mas ele também tinha aquelas outras entidades que nem viveram aquilo com ele, mas sabia que ele era esse agente emissor dessas verdades que para ele, né, utilizou-se do pensamento dele para instruir esses jovens da época dele, e aí essas entidades o buscam também. Então ele fica louco, 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 desesperado. E naquele momento ele vai conversando com o André Luiz, e o André Luiz vai orientando, e ele vai conversando, porque o André Luiz, na hora, um bom repórter que era um bom ouvinte, ele vai dizer, vai falar assim o seguinte: olha, ele pergunta assim, o que você pode nos ajudar? O que você pode me ajudar? Ele fala, conte-me, né, as suas experiências. E naquele momento, então, ele relata, como homem letrado, utilizou o pensamento dele para escrever algo tão malicioso que levaram muitos jovens às decepções. E esses jovens estavam ali agora cobrando, mas associado a isso ele tinha outras entidades também que estavam ali junto. E naquele momento ele vai dizer assim: o que eu faço? Como eu faço? Mas ele está louco, ele está desesperado, vocês imaginam, né? Aí ele fala assim: o bem é a porta redentora, é isso que você vai ter que fazer. Mas mesmo ele ouvindo, sendo até um homem inteligente, ele acaba ficando tão louco que começa a ficar meio hipnotizado. E naquele momento que eu disse que a maravilha de estar no bem, pensar no bem, fazer o bem, porque a assistência ela acontece. Quem leu esse livro vai lembrar do Leôncio. O Leôncio era um hipnotizador, ele que ficava ali hipnotizando Margarida. E ele foi assistido, e naquele momento o Gubbio chama para que naquele momento utilize do magnetismo para que possa acalmar ele e levar aquele espírito então para o pronto-socorro, porque ele não estava, né, sem condições, ele estava muito desesperado. Então, quando a gente vê essas histórias, a gente se percebe que nós, se não mudarmos o nosso pensamento, a forma de agir na vida, a forma de pensar, nós atraímos estas entidades infelizes.
E muitas vezes essas entidades às quais nós atraímos, lembra que eu falei? Quando estamos pensando no bem, agindo no bem, o que acontece? Os bons espíritos se associam a nós. Eles vão abrir os nossos caminhos, vão trazer para nós a assistência necessária, porque eles sabem o que queremos, o progresso nosso e o progresso para outros irmãos nossos. Agora, a partir do momento em que vou utilizar do meu pensamento para destruir sonhos, destruir felicidade, destruir paz, né? A partir desse momento que eu não estou construindo, mas eu estou destruindo, neste momento então, eu vou atrair várias entidades infelizes, né? Para junto de mim. Para que naquele momento, o que elas vão fazer? Eu vou, opa, o que você está pensando aqui? Você está com a forma egoísta, orgulho, vaidade, ciúmes, ganância, prepotência, esses vícios e esses defeitos que ainda nos acompanham no nosso dia a dia. Estes que nos buscam gostosamente, incessantemente, para atrasar o nosso progresso, como tem atrasado o progresso da humanidade. Porque essa forma de pensamento, nós vemos guerras, nós vemos fome, sofrimento, é aquela individualidade do homem ainda, só pensando que a minha casa eu tenho que proteger, a minha família eu tenho que proteger. E a gente não pensa naqueles pensamentos que quando, por exemplo, alguém me magoa, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar da ação e reação, né? Agora, eu vou elevar o meu pensamento de ódio, de raiva, de vingança até aquele que está ali me atrapalhando, está com raiva de mim, me fez algo de mal. E naquele momento, essas entidades vão se associar a mim, aquelas que não gostam de mim, e aquelas que não gostam daquela pessoa a qual me traiu, me julgou, me criticou, essas entidades, elas vão chegar até nós. É mais ou menos isso que o André Luiz, né, ele vai relatar, que essas entidades elas vêm, porque nós temos a influência dos bons espíritos, mas nós temos a influência dos maus espíritos, que nós vamos atrair. Eu prejudiquei em tantas outras vidas, e agora a do karma está ali. Olha como que ela está. Ela está com aqueles pensamentos negativos, ela está jogando aquele jato, aquelas energias negativas em prol de X irmão. E aquele irmão, quando chega lá, que ele está mais desequilibrado que eu, ou está no mesmo patamar ali. Aí essas entidades que não gostam daquele, se associam a ele também. E aquilo, tudo que eu pensei para ele, vocês já viram muitas pessoas chegar e falar, minha vida está difícil, nada dá certo para mim, levanto cedo, trabalho o dia todo, quando chega a noite, mal tenho pão à mesa. Esse 50% atingir ele volta a 50%, então eu estou com 100%. Aí é onde as coisas também nas nossas vidas, em todos os sentidos da vida, não dá certo. Aí vocês vão me perguntar, mas e as provas de expiação? Eu não tenho que passar por ela? Deus, segundo a informação que o Espiritismo hoje nos traz, porque eu conheci no catolicismo um Deus punitivo, que me falou do inferno eterno. E quando ele me falou do inferno eterno, eu ainda muito criança, me desesperei. Porque eu imaginei, se eu for para o inferno, meus pais e minha família alcançaram o céu. Nunca mais eu vou os ver. Quando eu chego na doutrina espírita, eles vão me trazer um Deus justo, misericordioso, que me concede a bênção, que nos concede, a mim não, a todos nós, nos concede a bênção da reencarnação, nos dota de inteligência e amor, né? E aí, ele vai me jogar nesse mundo de prova e expiação? Não. Ele nos concedeu a bênção. Quando a Jesus, ele disse, olha, eu vou te dar uma missão de criar, né, um planeta, aonde esse planeta, várias almas vão estar ali, que hoje é a nossa Terra, que é um mundo de provas e expiações. E ele nos mandou aqui simplesmente porque nós fizemos mal? Não.
Ele nos concedeu a bênção de nos reharmonizarmos com as leis divinas. E daí, Jesus vem trazendo os discípulos que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que está todo o código de ética, de moral e de amor ali para nós vivenciarmos. Quando Jesus nos chamou a responsabilidade, há mais de 2000 anos atrás, nos disse o seguinte: orai e vigiai as suas atitudes, as suas ações, para que você não venha conhecer o ranger de dente. E naquele instante, hoje, graças a Deus, eu posso até dizer por nós aqui, nós podemos dizer que nós estamos felizes, porque nós já conhecemos que quando Jesus disse, Ele estava nos chamando, dizendo: cuide de seus pensamentos, cuide de suas atitudes, para que você não venha prejudicar, para que eu possa um dia, quando nós passarmos deste mundo de prova e expiação, que nós sabemos que nós estamos num processo de transição, para um mundo de regeneração, vocês possam vestir a veste nupcial. Vocês possam dizer: graças a Deus, passei pela porta estreita. E para passarmos pela porta estreita, e para que nós possamos vestir esta veste nupcial que Jesus nos fala, do grande banquete, nós precisamos de cuidar dos nossos pensamentos. Porque muitas vezes eu digo assim: eu estou sozinha, estou aqui pensando, não estou preocupada porque ninguém está ouvindo o meu pensamento. Engano nosso. Porque nós temos tanto os bons espíritos quanto nós temos os maus espíritos ainda, os nossos irmãos, né? Mal entre aspas, porque são momentos que eles estão vivendo e que eles também nos buscam. Se eu vou para o caminho da porta estreita, eu vou atrair esses bons espíritos. E se eu vou pelo caminho da porta larga, que é o mais gostoso, né? Porque quando alguém nos faz algo mal, eu jogo esse jato de ódio, de raiva, eu converso com ele através do pensamento. E eu formulo doença para ele. Eu formulo que os caminhos deles não se abram. Que ele possa, sabe, uma série de coisas que a gente faz. Eu não faço mais isso hoje não, viu, gente? Porque uma coisa que eu tenho muito cuidado é do meu pensamento. Vou dizer para vocês por quê. No ano de 2020, meu esposo voltou para o mundo espiritual, me causou dor, muita solidão, uma tristeza imensurável. Era um companheiro, um amigo, um instrutor meu. Foi através dele que eu conheci a doutrina espírita e os pais deles, que já eram espíritas, não eram estudiosos da época, mas me trouxeram. E depois, diante de uma outra dor, que foi a partida do meu irmão para o plano espiritual, eu conheci essa casa. E aqui vim, e eu fiquei por meses sem vir à instituição, porque eu tinha medo de dirigir à noite. E naquele medo eu comecei a constituir na minha mente: eu vou para a instituição, chega lá, ai meu Deus, todo mundo, pensa bem, eu sei que ninguém iria me deixar, mas todo mundo vai embora, e esse carro dá um defeito. Olha bem, olha os pensamentos que vinham. Esse carro dá um defeito, então não vou na instituição hoje. Era quarta-feira. Quando chegava no sábado, eu falava: não vou, esse carro vai me parar comigo no meio da rua. Imagina eu parada no meio da rua, às 10h30 da noite, às 9h30 da noite. E naquilo, eu fui pensando e fui intensificando. Por quê? Olha bem, os meus inimigos desencarnados, né? Eles pensam também, né? Os desencarnados pensam. Os desencarnados trabalham também. Eles nos buscam, vendo uma brecha para nos destruir. E naquele momento, aqueles pensamentos eles foram intensificando, que um dia, eu fazendo as minhas preces, as minhas orações, eu atraí os bons espíritos que disseram: vai, não tem problema. É como se você ouvisse uma voz dentro de você. E a Sandra, né, como sempre, me ligava e dizia: eu passo na sua casa para te pegar. Mas eu dizia assim: não posso incomodar. Olha bem, já vi essa coisa, não pode incomodar. Aí um dia eu resolvo chegar aqui, que eu vim, porque eu mudei a sintonia, eu mudei a chave do meu pensamento.
Eu disse, eu sou capaz. Eu não posso ter medo mais. Eu não estou sozinha espiritualmente, mas eu estou sozinho, tem uma pessoa ali para acompanhar comigo. Então, não só iria à instituição, como muitas vezes tem que sair à noite para socorrer alguém. Eu tenho um filho. Falei, de repente eu tenho que socorrer ele, ou um amigo que te pede um socorro. E eu disse, eu vou. Gente, quando eu cheguei aqui, o Esmeraldo pode não ter essa lembrança, mas quando eu entrei aqui, eu estava molhada a roupa, sabe por quê? Eu não sei o que aconteceu na minha mente, que o meu carro não freava. E eu falei para ele assim, o meu carro não freava. E eu falei assim, meu Deus, aí comecei a pensar, aí veio aquele pensamento, se eu deixo esse carro aqui, ele vai parar lá no Rio, né? Eu falei, esse carro vai parar no Rio. E na hora que eu fui embora, aí eu comecei, pensa bem, eu já venho tantas vezes aqui na instituição dirigindo, meu Deus. Eu lá no ano de 2000, o trabalho especial que eu fazia era à noite. E o Aguinaldo vinha do trabalho e eu vinha junto com o Felipe, pequenininho, bebê. Eu sozinha, e eu parava o carro aqui. E naquele momento, eu entrei num pânico, num desespero. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não pode. Aí eu falei, vou embora. Falei, liguei o carro para ir embora, para não ficar aqui. Por quê? Porque as entidades, elas não queriam, porque elas falaram, agora é a grande chance, né? É a grande chance agora de pegar ela, ué. Nós somos devedores, nós fizemos muito mal. E aí eles falaram assim, olha, agora eu vou pegar, agora é a hora, é a chance. E naquele momento, então, eu respirei, elevei o pensamento e gritei para o José de Mococa, me socorre para que eu possa fazer com que esse carro parava. E hoje eu tenho certeza que aquele carro não estava descendo, porque não tinha como ele descer. Hoje, na hora que eu paro para pensar, eu fiz todo o processo que tem que se fazer, joguei ele para a calçada e eu estava ali, a entidade já me deixou, olha como é que ela já estava fazendo. Ela já estava simulando esse processo. E quando eu entro, converso com o Esmeralda, e o Esmeralda fala assim, oxe. Você vê como é que as entidades... E ele, sempre que eu chego aqui, ele me abraça e diz assim, você veio. E eu sempre acho que tem um bom espírito ali dizendo assim, ele está me estimulando, me auxiliando, me ajudando. E não bastasse isso, 8 meses depois a minha irmã vai embora também. Aí pronto, entra o outro pânico que é, se minha irmã foi embora, a Covid não tem vacina, eu vou lá na instituição, olha o que vem lá, eu vou pegar a Covid de novo. E eu falei, e agora eu não posso morrer, porque eu tenho meu filho. Aí começa a vir um pânico, medo, e eu não vim na instituição. Até que um dia eu descubro que aquele pensamento era tão negativo que estava me fazendo desistir de dar continuidade nos trabalhos essenciais da casa, nos trabalhos mediúnicos, nos estudos, que para isso é de uma grande importância para o meu espírito. Eu fiz falta na casa? Talvez não, mas para o meu espírito, todo esse aprendizado que cada vez que a gente vem aqui a gente aprende, e era isso que eles estavam querendo, me levar até um processo de loucura, a ponto, mas você é espírita, você tiraria a vida? Ora, se nós não cuidarmos do nosso pensamento, o que está acontecendo com os nossos irmãos aí fora? É isso, eles colocam um pensamento, e aquele pensamento, ele é tão persistente, eu não sou linda, eu não sou capaz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho felicidade, eu não tenho isso, e aí pronto. Está feito a festa para as entidades infelizes. Aí a pessoa um dia resolve ir lá tirar a vida. Outros, às vezes, acabam adoecendo, né? Porque fica lá pensando do outro lado, as entidades pensando em nós, e nós também mantendo esses pensamentos, essas vibrações, essas energias negativas em prol dos outros e atrasando a nossa vida. Ter medo, ele é necessário, porque às vezes o medo, ele é um freio.
mas é um medo salutar. Hoje nós vemos que a bandidagem campeia em nosso país. Mas eu não posso deixar de viver a vida, de sair, de trabalhar, porque tem bandidos na rua. A experiência que o nosso espírito tiver que passar também, como bem disse o André Luiz, esse espírito, que o bem é a porta redentora, é só nós trabalharmos para o bem. As provas e expiações que nós tivermos que passar, elas vão passar. Mas, se nós começarmos a modificar a forma de pensar, a forma de agir, nós vamos viver as experiências, porque o nosso espírito, como eu disse, o inferno eterno, como a gente aprendeu nas outras religiões, ele existe. Mas Deus nos mostrou que o inferno não existe e mandou esses mensageiros amigos vir nos instruir, nos auxiliar. Primeiro vem Jesus com os seus discípulos, vai embora, deixa os seus discípulos nos instruindo, deixando um grande legado. Depois nós vamos encontrar os próprios discípulos, né? Você já imaginou se eles não tivessem pensado assim, eu vou continuar trabalhando? Ah, esse cara é louco. Ele deixou-se pregado na cruz, ele não fez nada. Diferentemente fez Judas, né? Obviamente que foi imaturidade dele, porque como eles viviam escravizados pelo povo romano, ele achou, né? Poxa, eu com um espírito deste aqui, né, nessa monta, né, curas leprosos, cegos, né? Ele fala de um amor que eu ainda não consigo nem me aperceber chegar perto. Ele vai nos ajudar, vai tornar-se governador de tudo isso daqui e vai modificar a nossa situação. Ignorância dele. Os outros foram pregados na cruz, tiveram suas cabeças decepadas, foram levados, como João, né? Chegou a ser levado para um tacho quente e depois ele foi para a ilha de Patmos, né? E viveu ali, foi inclusive aonde que ele escreveu, né? Hoje, o que nós estamos vivenciando, né? Ele mostrou lá, através da mediunidade, né? Ele escreveu que quando chegasse o tempo, nós viveríamos todo esse trabalho que está acontecendo na Terra, né? Porque estaríamos passando para um mundo de regeneração e que viveríamos tudo isso, mas ele não desistiu. Paulo, mesmo depois, né, de ter também ali matar Estevão, né, ele não jogou uma pedra em Estevão, mas ele esteve ali falando, olha, vocês vão lá e jogam a pedra, né? Mas depois ele é buscado por Jesus e ele vem nos trazer belas mensagens. Vai por chega até a Itália, transformando mentes, orientando, auxiliando. Mesmo que naquele momento muitos não quiseram seguir, mas no âmago do ser, no inconsciente puro, ficou gravado para nós os ensinamentos de Jesus. E que na medida em que nós vamos reencarnando, nós vamos vivendo esta grande bênção e oportunidade de estarmos aqui, trabalhando os nossos sentimentos. E nós temos que lembrar, vou falar só mais uma pequenina coisa, porque já terminou meu tempo, e eu sabia que não ia dar muito tempo, né? Nós temos que começar também a mudar os nossos pensamentos, porque nós temos uma forma de pensar sempre assim. O que você pensa em relação a você, ao seu local de trabalho, à sua família, aos seus amigos, né? Toda essa verdade que a gente começa a pensar em prol da gente. Muitas vezes a gente diz assim, eu não sou capaz de ir lá na frente fazer uma palestra. Esse pensamento vai atrair que eu vou embora para o plano espiritual e não vou vir aqui à frente fazer uma palestra. Eu posso citar aqui a minha amiga Lourdes. Falo isso por ela, por quê? Porque, na verdade, nós duas somos instrutoras da mesma sala. Tem tanto conhecimento que eu falo, Lu, você tem que ir lá na frente e fazer
A palestra, ela sempre diz assim, do carro, não, eu dou aula aqui, mas eu não consigo ir lá fazer. Olha bem, eu não consigo. O André Luiz vai falar que tudo isso eu não consigo, eu não posso, eu sou incompetente. Nós temos um amigo Flávio, né? Inteligentíssimo, né? Que poderia vir fazer as palestras também, mas ele vai falar minha timidez, né? O Agnaldo, ele venceu isso. O Carlinhos também, nossa, uma inteligência, um conhecimento, né, Carlinhos? E aí, isso daí realmente, eu não consigo, eu não posso. Não, a gente não pode, a gente tem que proporcionar a alavanca da vontade, da garra e do querer, deixar que isso insufle em nós, para que nós possamos estar, tudo bem, que eu até entendo, compreendo, porque eu também aqui hoje estou pela insistência do nosso querido e grande amigo instrutor, que é o Sola, né? Que ele fez esse trabalho com a gente e a gente aqui hoje está. Então, tudo que nós pensamos, nós atraímos. Se pensarmos no bem, nós vamos atrair o bem. E para esse ano de 2000, e quando também a gente começa a pensar em coisas boas, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, eu não tenho medo, eu consigo. Às vezes, daquela forma que a gente formula, não vai ser daquele jeitinho, né, gente? Porque nós somos devedores da providência divina. Aquele emprego que eu almejo, às vezes eu não vou conseguir ele do jeito que eu quero. Porque também, né, nós temos que nos harmonizar com as leis divinas. Mas eu não vou ficar sem trabalho. Eu vou conseguir o trabalho, eu vou conseguir sustentar a minha família. A gente tem que parar, deixar a negatividade. Pensamento é vida e nós vamos colocar do jeito que a gente quer. Vamos trazer imagens. E aí a gente tem que começar a pensar que nós queremos, nós podemos. Se você pensa que a vida é difícil, ela responderá dessa forma com dificuldade. Isso quer dizer que somos responsáveis por todo o nosso pensamento. Por tudo que nós fazemos, nós somos responsáveis. Não adianta querer responsabilizar o nosso inimigo do passado e as pessoas que nos prejudicam nessa. Se alguém nos prejudica, nós temos que mudar a chave, a sintonia. Quando o rádio, né, tá ali ligado, não tá legal aquela música, o que a gente faz? A gente vai lá procurar uma estação que tenha músicas melhores, que tenha uma reportagem melhor, que vai nos acrescentar. Essa mesma coisa. Para esse ano de 2024, eu acho que a gente deve sempre pensar o seguinte: eu quero, eu posso. E quando vier aquele pensamento negativo, vamos lembrar quando o André Luiz disse que o bem é ele que nos transforma. E aí a gente muda. Como fazer? Nós temos a oração do Pai Nosso. Nós temos a oração a Maria, né? Nós temos aquela prece, esqueci o nome dela agora, que eu sempre faço ela. Lá no 23, esqueci agora, o Salmo 23. Porque quando eu vejo que eu vou, porque as pessoas irritam a gente, né, no dia a dia, às vezes a gente se sente uma certa irritabilidade. E naquele momento que a pessoa sai de perto, você começa a jogar esses fluidos negativos em prol daquela pessoa. Aí eu mudo a chave. Aí eu começo a fazer esse Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vezes espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. E naquele momento eu começo a repetir. E quando eu vejo, já passou a vontade. Porque naquele momento eu atraio os bons espíritos. E aí eu já começo a pensar que eu tenho que fazer uma outra coisa que vai ser útil para mim. E quando eu vejo, eu estou abraçando aquela pessoa que às vezes me irritou, não estou nem lembrando que ela mais me irritou. E que esse ano de 2024, a gente queira fazer viagem, porque é bom viajar. É bom estar com os amigos, né? Jogar a conversa fora. Quando jogarmos conversa fora também, tomemos cuidado para que os nossos pensamentos, né? Porque o pensamento voa. Ele é uma coisa à toa, penhora, né? É uma música mais ou menos assim. Ele vai longe.
tá? Muita paz a todos. Eu tinha muita coisa para falar, mas mudou todo o processo aqui. E que Deus possa nos abençoar e que nós cuidemos do nosso pensamento como nós cuidemos das nossas roupas, da nossa casa, do nosso corpo de matéria. Porque Ele é o responsável, porque a mente, ela é responsável por tudo. É ela que nos traz saúde, nos traz felicidade, é ela que constrói pontes de amor, de luz, de felicidade. E ela que destrói lares. É Ele que destrói saúde, paz, amor, e que nós sejamos felizes, e que nós confiamos no poder divino, que a espiritualidade vai estar sempre conosco, mas é preciso que nós demos chance para que eles estejam ao nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando em todos os sentidos da vida, e que a gente não tenha medo de ser feliz, de crescer e evoluir. Muita paz a todos vocês.